Será que você realmente adora o Deus verdadeiro? Olá, meu nome é Nathan, sou secretário de Comunicações e secretário de Missão da Convenção Batista Nacional de Goiás e este é o segundo episódio da nossa série Teologia Batista Nacional. E hoje iremos aprender quem é o Deus verdadeiro para os batistas nacionais. No Manual Básico Batista Nacional, em sua página 35, ele traz a definição de quem é Deus para nós, batistas nacionais. Cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, Espírito infinito e inteligente, cujo nome é Jeová, Criador e Senhor Supremo dos céus e da terra, indizivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor, que na unidade divina há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em todas as perfeições divinas e que executam ofícios distintos, mas harmônicos na grande obra da redenção. Essa definição está apoiada nas Escrituras e em mais de 2000 anos de tradição da Igreja, onde nós nos apoiamos na fé dos apóstolos. Neste episódio, nós vamos aprender um pouco sobre a natureza de Deus, seus atributos, um pouco de cada pessoa da relação trinitária e também do relacionamento entre Deus e sua criação. Em João 4:24, Jesus diz que Deus é Espírito e seus adoradores devem o adorar em espírito e em verdade. Sendo assim, nós entendemos que Deus ele é um ser pessoal, inteligente e totalmente diferente da criação. O teólogo suíço Karl Barth vai dizer que Deus é totalmente outro, ou seja, que Deus ele é totalmente transcendente, que ele não se confunde nem com o ser humano e nem com a criação. Os atributos incomunicáveis são aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus e pertencem somente a Deus, não sendo compartilhados com a humanidade. São atributos que referem às características intrínsecas e inerentes à natureza de Deus. Ao tentar explicar o ser de Deus, os teólogos dividem os atributos de Deus em duas categorias: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que distinguem o ser de Deus de qualquer outro ser do universo conhecido ou desconhecido. Alguns dos atributos incomunicáveis são imutabilidade. Deus, ele não muda, ele é o mesmo eternamente, ele subsiste em si mesmo, ele não precisa de nada nem ninguém para ser quem ele é. Onipotência, que é a capacidade de poder criar e fazer todas as coisas. Onisciência, que é a capacidade de saber todas as coisas. E onipresença, que é a capacidade de estar em todos os lugares. Além de muitos outros atributos. Já os atributos comunicáveis são aqueles que, pela soberania, misericórdia e graça de Deus, por conta do seu caráter, Deus quis compartilhar com os homens. Alguns dos atributos comunicáveis de Deus nós podemos ver, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós, os batistas nacionais, cremos que cada pessoa da Trindade é verdadeiramente Deus. Porém, o Pai não é o Filho não é o Pai e nem o Espírito, e o Espírito não é nem o Pai e nem o Filho. Contudo, todos eles coexistem em perfeita harmonia, unidade e cooperação, sendo um único Deus. Este é o mistério da Santíssima Trindade, um mistério maravilhoso demais para nós. Deus, o Pai. O Pai é aquele que se revelou no Antigo Testamento. Ele é também chamado no Novo Testamento de o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus o chamou de o Pai em diversas situações e diversas circunstâncias. O Pai se revelou primeiro a Adão, depois aos patriarcas, a Moisés, aos profetas. Separou o povo de Israel para ser o povo que demonstraria sua glória para os outros povos. E por sua graça, mediante a sua bondade e misericórdia, demonstrou ao seu povo uma parte do seu caráter, dando ao povo de Israel a lei. Na relação trinitária, o Pai é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é o legislador que deu ao seu povo a sua lei e ele é o juiz que guia o mundo com a reta justiça. Jesus Cristo, Deus, o Filho, ele é o Deus encarnado. Em João capítulo 1, verso 1, vai dizer que ele é o Verbo de Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 16, diz que ele é o Filho eterno de Deus. Jesus, ele é um em essência com o Pai e ele provém diretamente de Deus Pai. E que na relação histórica do mundo se encarnou no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo e agiu com poder e grande glória e sabedoria. Ele é, em sua pessoa, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Na relação trinitária, Jesus, ele é o Redentor. Cristo, por meio do seu sacrifício, reconciliou consigo o mundo caído e ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nas Escrituras vai dizer que ele participou ativamente da criação do mundo. Ele inspirou os grandes homens de Deus a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele é aquele que capacita e ilumina a mente dos homens para que compreendam o Evangelho e as palavras do Messias. Ele também é aquele que capacita os homens a cumprir a Missio Dei. O pastor Éder José de Melo Silva, no livro O Espírito Santo e a Missão da Igreja, vai afirmar o seguinte: a Missio Dei é a derivação dos atributos de Deus. A missão existe porque Deus é amor. Este amor é demonstrado através do envio de toda a Trindade. O envio do Pai, o sacrifício do Filho e o Espírito Santo é aquele que dirige e capacita a Igreja em missão. O Manual Básico Batista Nacional vai dizer na página 15 que o Espírito Santo é o próprio Deus, revelando sua pessoa e vontade aos homens. Ele, portanto, interpreta e confirma a voz da autoridade divina. Na Trindade, o Espírito Santo é o Consolador. Ele é o guia e o santificador de todos os crentes. É ele quem capacita os crentes a cumprirem a missão de Deus, ou seja, a missão que Deus fez para reconciliar consigo mesmo o mundo caído. Nós, batistas nacionais, cremos que Deus é um ser pessoal, ou seja, ele se envolve na história, tanto na macro-história, ou seja, a história do mundo, das nações, dos reinos, dos poderosos, quanto na micro-história, ou seja, na história de cada ser humano individual. E a Bíblia fala que Deus se revela de muitas maneiras, de muitas formas. Ele se revela por meio da natureza, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Ele se revela por meio das Sagradas Escrituras e ele se revelou de maneira última e suprema na figura de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também cremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado no seu estado natural, perfeito e perfeitamente habilitado para um relacionamento íntimo com o seu Criador. Porém, num ato de rebeldia, o ser humano decidiu, por livre e espontânea vontade, se afastar do seu Criador, o que nós damos o nome de pecado. Contudo, num ato de infinita bondade, misericórdia, graça e perdão, Deus, por livre e espontânea vontade, decidiu se reconciliar com os homens, mesmo que os homens muitas vezes rejeitem esse amor. É o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegamos ao fim do episódio 2 do Teologia Batista Nacional. Falamos um pouco sobre o Deus verdadeiro, sobre sua natureza, atributos, falamos um pouco sobre cada uma das três pessoas da Trindade e como Deus age
no seu plano perfeito de redenção para a humanidade. Compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva, curta no nosso canal e comente aqui o que você achou. Deus te abençoe e até uma próxima.